Oi, gente, boa noite. Obrigada pela presença. Foi uma surpresa super positiva, o quórum que a gente conseguiu reunir. Vamos começar a nossa mesa. Vou começar me apresentando. Meu nome é Juliana. Eu tenho 6 anos de operacional, pouco, mediante a galera que está aqui. Eu sei que tem muito mais tempo. Eu sou formada em jornalismo, fiz uma pós em História e Cultura da Gastronomia, mas a minha vocação mesmo é para o serviço da sala. Nasci para ser garçonete, resumidamente. E é justamente por não encontrar um lugar confortável no mercado para essa profissão que veio a inquietação de discutir por que não, né? Então, essa inquietação pessoal transbordou e trouxe a gente até aqui. E a mesa é justamente para discutir por que a gente não valoriza o serviço da sala, por que ele fica relegado a segundo plano, por que ele não é legítimo para a sociedade como uma profissão. E isso passa por quem contrata, por quem é contratado e por quem consome. A gente veio aqui hoje justamente para discutir um pouco dessa dinâmica um pouco equivocada. A gastronomia está crescendo, está ganhando corpo, forma, mas a gente fala dela através do ingrediente, pela ótica do chefe, e nunca pelo serviço, hoje em dia, né? Dificilmente pelo serviço. E essas coisas todas chegam na mesa e são vendidas, são ofertadas por um ser humano que está ali levando, trazendo, buscando, oferecendo, limpando. E a gente está aqui para falar um pouco sobre essa função. Agradecer ao Ivan, que cedeu o espaço para a gente, é um cúmplice na causa, ao Ramon e a Dora, que trabalham aqui com ele e receberam a gente super bem. Ao C5, que comprou a causa também e agora desenvolve um núcleo de estudo de serviço. Ao Beni, que veio como um convidado extraoficial, que não está na mesa, mas que vai falar também. A Ana Cândida Ferraz, que ela é sócia e chefe de sala do restaurante Vito. A Carolina Correia... Carol, desculpa, Carol do Jequitaia. Carolina, não liguei o nome da pessoa. Que é também sócia e chefe de sala do Jequitaia, mulherada aí fortalecendo a causa. A Rosa Moraes, da EMB, ela ainda não chegou, mas ela vem. E a Aldória, do C5, e que vai apresentar a mesa para a gente. Vai apresentar o tema. A dinâmica da mesa vai ser a seguinte: cada convidado vai ter 15 minutos para a explanação. Depois a gente vai pedir para os convidados extraoficiais vão responder umas perguntas, se apresentarem, participar, e aí a gente abre para o público. Quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão, a gente entrega o papelzinho, escreve e depois a gente lê. Vou apresentar a mesa para vocês, começando pela Marie, professora da pós-graduação em Gastronomia, História e Cultura. É o nosso olhar acadêmico para a questão. Ela vai abordar o serviço dentro da economia da experiência. Em seguida, tem o Ricardo Garrido, da Companhia Tradicional do Comércio, administrador e empresário. Toca aí algumas casas, um grande desafio, que todas primam pela excelência do salão. O Vini está aqui do meu lado, jornalista, gerente de hospitalidade da Rede Pobre Juan, autor de um livro chamado Chame o Gerente, né? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? E que ele vai também falar, através da trajetória pessoal dele, como existe, sim, uma perspectiva de crescimento dentro do mercado. E, por último, a Carolina Oda, gastrônoma, professora, sommelier especializada em cerveja, vai falar para a gente como o serviço de bebida também está relacionado ao serviço da sala, embora às vezes pareça que não. Agora, com vocês, o Dória. Obrigada, gente. Então, boa noite a todos. Queria agradecer a presença e, em nome do C5, dizer da nossa satisfação de que esse momento possa ter a participação de vocês, abrindo ou expandindo, digamos assim, uma coisa que sempre foi nosso objetivo, que é levantar problemas pertinentes a esse universo da gastronomia, né? Nós somos uma
uma ONG, e o nosso papel tem sido investir em conhecimento. E investir em conhecimento significa levantar os problemas reais e ver se consegue articular várias pessoas para, enfim, caminhar soluções, encaminhar propostas, né? Essa coisa do serviço, evidentemente, ele aparece junto com outros, né? Uma outra questão que nós estamos atentos para poder levantar proximamente em público é a posição, vamos dizer assim, dos confeiteiros nos restaurantes, né? E na Europa, enfim, é um personagem que tem muito mais projeção do que aqui, né? Aqui, geralmente, o chefe assina, né, o cardápio de sobremesa, mesmo que ele não seja um sujeito especializado nisso, né? Então, queremos levantar isso em relação à valorização da profissão, ou enfim, do papel do confeiteiro na gastronomia moderna. E o salão, o serviço, é outra coisa que nos parece muito importante, porque é perceptível uma certa crise no próprio conceito de hospitalidade que vigorou, digamos assim, até recentemente nessa área de restauração, né? Acho que os próprios cursos que tem, digamos assim, eles procuram concretizar uma visão bastante tradicional do papel do serviço, né? E sem estar atento para as mudanças tecnológicas, as mudanças dos padrões de relação com o cliente e como isso repercute no próprio conceito de hospitalidade. Vou dar um exemplo. Hoje quase que não tem mais toalha de algodão nas mesas. Tem o guardanapo de papel, que é um ritual diferente, né, de serviço, né? Nós temos também problemas relacionados ao desnível cultural entre os garçons e a clientela, né? Que vai desde uma coisa irrisória, como não saber pronunciar as palavras em francês, né, em inglês, né, até coisas mais profundas que dizem respeito à expectativa do público em relação à subserviência do garçom, né? Então, enfim, existem vários nós nessa questão e o nosso propósito é levantar isso, discutir isso abertamente, de modo a poder influir numa mudança de comportamento nos restaurantes, nas escolas de gastronomia, enfim, poder sacudir esse marasmo em torno de uma coisa que é uma questão óbvia, né? Mas tapada, né? Tapada, nós não conseguimos ainda arejar isso. Então, o propósito nosso é esse, né? Então, com essa reunião de hoje, nós estamos abrindo praticamente a programação do C5. Em breve, nós teremos uma mesa de debate sobre o chocolate, né? A cadeia do chocolate, do cacau até o bombom. Isso será discutido no dia 27, no Mani, né? A que horas que vai ser? Às 10 da manhã. Então, vocês estão convidados a participar, caso tenham interesse, né? E outras coisas vão ocorrer, né? Estão planejando aí uma sessão de dissecação de um atum, feito pelo Saburó, que é um chefe de Recife, que, enfim, tem se especializado em estudar a musculatura, a anatomia do atum, e com isso a gente vai criando, vamos dizer, uma intimidade, né, com o pessoal da área da cozinha, vamos cruzando isso com interesses acadêmicos, né, e a nossa ideia é que essa aproximação possa resultar em algo novo, um conhecimento novo, um reconhecimento novo em relação ao que cada parte faz, né, e, enfim, algo que nos aproxime e nos permita caminhar juntos. Então, não vou mais empatar vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. E agora, quem fala aqui? Bem, pessoal, boa noite. Eu vou pedir desculpas aqui para ficar andando, eu não consigo ficar muito tempo parada, né? Eu vou parecer uma onça enjaulada daqui a pouco. Meu nome é Maria Henriqueta, todo mundo me conhece por Marie, por favor, me chamem assim, né? Queria agradecer o convite do C5, é um prazer estar aqui com vocês. E vou fazer uma rapidíssima
apresentação minha até para me justificar, porque eu não sou uma especialista em serviço. Na verdade, a minha intenção aqui é fazer uma rápida introdução e ouvi-los. Estou realmente muito interessada no que eles têm para dizer para a gente. Mas eu sou formada em turismo, né, e turismo trabalha dentro da própria questão do mercado de hospitalidade com uma série de empreendimentos, dentre eles a área de alimentação. Não é a área em que eu comecei a minha carreira profissional, na verdade, eu comecei a minha carreira profissional na hotelaria, mas, quando eu resolvi fazer mestrado, eu fui estudar bares e casas noturnas como espaços de lazer e sociabilidade. E é engraçado porque essa separação, né, em que essa questão que o Dória fala, que algumas coisas são tão óbvias, mas, às vezes, na prática, elas não são efetivadas. No âmbito da academia, isso também acontece. Algumas coisas são tão faladas e repetidas, mas, de repente, quando você apresenta uma relação que não é tão usual, as pessoas acham muito estranho. E, quando eu fiz essa minha dissertação de mestrado, as pessoas achavam muito estranho, porque, afinal de contas, eu estava estudando bares e casas noturnas, porque esses não são espaços sérios, eles não merecem estudos, né? Eles são espaços que nós vamos para nos divertir, desligar a cabeça, ou seja, como se eles não merecessem nenhum tipo de atenção. Tá? Depois eu fui fazer doutorado em História, fui estudar outras coisas, mas o que é interessante observar é que, quando eu estudei esses estabelecimentos, a minha cabeça começou a abrir um pouco mais sobre o que é essa questão do consumo desses espaços de alimentação, né? Uma outra coisa que eu queria comentar é, dentro dessa lógica que é difícil, às vezes, fazer uma ponte, né, entre a teoria e a prática, entre essas percepções que a gente tem como sendo tão óbvias, e como elas podem fazer o diferencial de um estabelecimento, né, ou de um acontecimento. A minha primeira sugestão é que a gente começasse a pensar aqui, né, e daí eu peço para a Adriana me ajudar a controlar o tempo. Vamos pensar o seguinte: são 7h30, 7h40, daqui a pouco todo mundo vai estar com fome, né? Se você quisesse comer uma pizza em São Paulo hoje, quantos estabelecimentos você teria para escolher? Se você quisesse comer um filé, se você quisesse tomar um café, as possibilidades são inúmeras, não são? Eu não preciso falar que esse mercado é altamente diversificado e esse mercado é altamente competitivo para vocês, que vivem esse mercado muito mais daquilo que eu vivo, né? Mas eu queria que a gente tentasse pensar, então, do ponto de vista da agente consumidor. Se você tivesse que escolher hoje, né, independente da iguaria que você quisesse degustar, em qual lugar você faria essa degustação, para qual lugar você iria, quais seriam os elementos que seriam fundamentais para você escolher? Né? Algumas pessoas devem estar pensando assim: claro, comida, claro, qualidade da comida, qualidade da bebida. Com certeza, isso é um aspecto fundamental. Algumas pessoas podem estar pensando assim: localização é importante, São Paulo é muito grande, é difícil me deslocar, né? Outros elementos poderiam aparecer, né? Será que apareceria serviço? Com certeza aparece. Né, eu acho super legal o C5 estar abrindo esse espaço, na preocupação das meninas de chamarem essa discussão, porque, por incrível que pareça, existe muita coisa publicada sobre o comportamento do consumidor de restaurantes, bares e similares no exterior. No Brasil, existe pouquíssima coisa, né? Mas, comparando o que existe lá fora, principalmente nos Estados Unidos, e o que é publicado aqui dentro, existe um elemento que sempre aparece, né, compondo com a qualidade da comida e a qualidade da bebida. E esse conceito é o de ambiência. O que é a tal da ambiência? É o ambiente, né? Se nós formos olhar aqui na nossa volta, nós vamos ter uma série de elementos tangíveis, né, de decoração, né, de iluminação, o som, o ambiente que nós poderíamos ter aqui se o estabelecimento estivesse funcionando, a climatização, uma série de elementos que criam um ambiente, sim ou não? Mas ambiente não é só isso. Toda vez que você discute ambiente, você discute também o conceito de atmosfera, ou, como aparece para alguns autores, a ideia do clima da casa. E daí, o que compõe esse clima da casa? Esses elementos tangíveis? Com certeza, mas principalmente a atuação da equipe do salão. É a atuação da equipe do salão e, principalmente, vejam só, a interação dessa equipe com os clientes que forma essa ideia de clima, né? Algo extremamente subjetivo, mas extremamente importante em várias pesquisas que foram feitas, certo? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar o meu e-mail, a gente dá um jeito, e daí eu posso mandar todos os artigos que eu tenho, todas as métricas de avaliação da experiência que eu já conheci para vocês.
Mas o que eu quero que a gente pense aqui, inclusive para dar sequência à minha linha de raciocínio, é justamente esse fator humano que é fundamental, né? A mágica, ela se faz na cozinha, mas ela também se faz no salão. Todo mundo aqui tem uma experiência de um atendimento muito bom e de um atendimento muito ruim. E de como esse atendimento muito bom ou muito ruim alterou essa experiência de refeição, certo? Então, na verdade, a minha intenção aqui é justamente tentar pensar essa ida a um bar, a um restaurante, a um estabelecimento de alimentos e bebidas, não apenas como a ida a um estabelecimento ou a uma empresa cujo negócio é oferecer comida e oferecer bebida, porque não é isso mais com que a gente trabalha, né? Eu sei que as pessoas sabem disso e falam sobre isso, mas, muitas vezes, no operacional, o proprietário, o gerente, ou até mesmo as pessoas que estão ali no serviço, elas esquecem um pouco dessa função fundamental que é o atendimento entre pessoas. Eu, particularmente, acho que, quando você fala de gastronomia, você não separa serviço de produto. As pessoas falam, porque um serviço ele é fundamental para você ter a complementação dos produtos da casa. Mas não. Quando você trabalha com gastronomia, você oferece uma experiência de refeição. E experiência cola produto com serviço de uma forma que, às vezes, a gente nem consegue avaliar. Tá? Mas, então, qual é a ideia aqui, né? Se a gente não trabalha apenas com a oferta de comida e bebida, a gente trabalha com o quê? Se nós formos pensar, esses estabelecimentos, hoje, eles trabalham com entretenimento. Toda vez que eu falo isso, as pessoas torcem o nariz, porque elas acham que eu estou falando de alguma coisa lúdica. Tem que colocar um malabarista, tem que colocar música ao vivo, tem que colocar um joguinho para as pessoas. Não. Eu quero que a gente pense que, hoje, as pessoas vão para bares, restaurantes, casas noturnas, etc., inclusive para se divertir, para se conectar com seus amigos, para ter uma experiência que elas não têm em casa. Certo? Mas, então, deixa eu voltar aqui, porque senão eu vou e não volto, eu estou sem nenhuma cola. Qual é a ideia aqui? A gente, então, trabalha num contexto de entretenimento. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o que eu entendo sobre isso. E também a gente trabalha, hoje, no conceito ou no negócio da experiência, né? Que é um pouquinho aquilo que a Ju já antecipou, que é a chamada economia da experiência. O que é isso? Certo? Experiência, se a gente for pensar, é um episódio subjetivo. Né? Por que ele é subjetivo? Porque ele é extremamente individual. O que me toca não é aquilo que toca você. Mas, de maneira geral, a experiência ela tem a propriedade de transformar um indivíduo, seja temporariamente ou de uma forma mais prolongada. O que isso tem a ver com alimentação? Se um dia você estava super estressado em casa, né, ou no trabalho, saiu para fazer um happy hour com seus amigos e saiu desse happy hour renovado, eu garanto para você que você tem aí um excelente exemplo de uma experiência positiva relacionada à alimentação. Certo? Mesmo que o estresse tenha te abraçado poucas horas depois. Tá? Mas, então, o que a gente tem aqui? Se o negócio da alimentação hoje ele é também o negócio da experiência, como é que a gente faz para tornar essas experiências memoráveis? Né? E, obviamente, experiências positivas. A gente só quer trabalhar com as experiências positivas. Né? Existem vários artigos sobre esse tema. Essa não é uma questão nova, apesar de estar sendo introduzida na área de alimentos e bebidas do ponto de vista acadêmico de uma forma mais recente. A ideia é o seguinte, né? Existem 2 autores americanos que trabalham com marketing, criatividade e marca, que é Pine II e Gilmore, que desde do final da década de 80 que eles estão trabalhando com essa relação de como é que se dão as relações de consumo hoje em dia. No finalzinho da década de 90, veja só, não é uma novidade. Eles publicaram um livro chamado Economia da Experiência. Tá? E esse livro diz respeito ao quê? As pessoas hoje elas não querem simplesmente consumir um objeto, elas querem ter uma experiência de marca. Né? E, nessa lógica, o apelo deles, a estratégia deles, né, as pesquisas deles, são no sentido de tentar ajudar os empresários a criar experiências memoráveis. Para vocês terem uma ideia, dentre várias outras questões que eles trabalham, eles falam que uma experiência memorável tem 4 esferas. Tá? A primeira esfera, a esfera da estética. A segunda esfera, a esfera da aprendizagem. A terceira esfera, a esfera da evasão. A quarta esfera, a esfera do entretenimento. O que são essas esferas? Esfera estética. Toda vez que uma pessoa entra em um estabelecimento, vamos pensar um restaurante ou um bar,
ela tem que ter uma experiência estética agradável. Ou seja, você tem uma proposta para ela que pode ser mais rústica, menos rústica, que pode ser temática ou não, mas ela tem que se sentir bem. Essa fachada tem que convidá-la a entrar, esse espaço tem que ser confortável, ela tem que desejar permanecer nesse lugar. E vejam, dentro dessa lógica, quando você fala de restaurantes, não é só um mobiliário bonito. É também o fato da hostess te dar bom dia, você entrar no salão e os garçons olharem para você. É horrível quando você entra num lugar e as pessoas não olham para você. Dentre outros elementos, tá? Que fazem com que você permaneça e se sinta confortável nesse lugar. Segundo aspecto, a questão da aprendizagem. Hoje em dia, pelo menos eu sou professora de graduação, eu trabalho com alunos de 18 anos, 19 anos, as pessoas acham que aprender é muito chato. Ah, eu vou falar de aprendizagem. Ai, meu Deus, eu vou dar um livro para eles lerem, eu vou dar um folheto, eu vou ter que encher o meu cardápio de coisas. Não. Pensem o seguinte, qual é o diferencial da sua casa? O seu cliente, quando ele sai, ele aprendeu o quê? Por exemplo, a Carol que trabalha com cervejas. As pessoas hoje só querem beber cerveja ou que elas querem entender um pouco mais? Essa aprendizagem ela vai desde você conseguir experimentar um sabor que você não conhece, até mesmo conseguir informações sobre aquilo que você está degustando. Às vezes, você está numa mesa, o garçom chega e fala, você já conhece o jambu? Você já provou o jambu? A pessoa fala não. E a pessoa conseguir te dar 2 ou 3 informações sobre aquele ingrediente, pode ser uma experiência muito interessante. Vou correr aqui porque o meu tempo está acabando. Quarta esfera, evasão. O que significa isso? Alguém aqui já ficou numa mesa de bar, batendo um papo super gostoso, olhou no relógio e falou assim, meu Deus do céu, eu preciso ir embora? Toda vez que um filme está chato, a gente começa a olhar no relógio, não começa? A evasão é a capacidade desses elementos eles serem integrados de forma que você entre naquela experiência e você se sinta conectado com aquele ambiente. Você viva o ambiente no qual você está inserido. E o último, o entretenimento, e daí sim eu vou explicar por que eu falo também que bares, restaurantes, casas noturnas são espaços de entretenimento, além do óbvio, é a questão desse indivíduo conseguir estar engajado de forma positiva, ou seja, satisfeito, engajado de uma forma prazerosa em todos esses elementos que estão sendo oferecidos. A pessoa ela está se divertindo, a pessoa está feliz de estar aí. Marie, como é que eu sei se as pessoas no meu restaurante estão entretidas? Se você dá uma volta no salão, você vê que as pessoas estão conversando, estão comendo, estão discutindo sua comida de uma forma positiva, estão vivendo aquela refeição e elas estão entretidas. Se elas estão de mão, né, procurando garçom ou som, se elas estão dispersas, isso são sinais negativos, mas são sinais que a equipe de salão sabe ler muito bem se ela estiver atenta. Então, meus queridos, só para a gente finalizar aqui, porque eu sei que o meu tempo está encerrando. Qual é a ideia, então? A ideia é pensar essas 4 esferas, e como eu falei, eu posso depois mandar material para vocês, num conjunto de experiência mais complexa, e pensar no que nos refere aqui hoje, aonde entra o pessoal do salão nessas esferas. Porque, se nós formos pensar, o pessoal do salão tem uma atuação ativa nessas 4 esferas que eu comentei. Certo? E daí, sim, para encerrar, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte, como consumidores, qual foi a última vez que você teve uma experiência inesquecível num restaurante? E o que foi responsável por essa experiência? Né? E, num segundo momento, tentar pensar, depois disso, fazer uma segunda reflexão. Você, como profissional, o que você acha que você consegue fazer hoje, né, oferecer para o seu cliente, para que ele tenha uma experiência inesquecível, ou pelo menos uma experiência muito positiva no lugar onde você trabalha? Certo? Obrigada, gente. A professora falou que não sabia nada sobre atendimento. Acabou a palestra, podemos ir para casa, né? Acabou a aula, não deixou nada para a gente aqui, né? Bom, boa noite. Super obrigado pelo convite também do C5. Um prazer estar falando sobre atendimento nessa segunda-feira à noite. Acho que é um alento para todos nós que gostamos do tema, ver tanta gente bacana numa segunda-feira à noite interessada pelo tema. Chefes de cozinha fantásticos aí também interessados pelo tema do atendimento. Acho que tudo isso já são sinais da evolução e acho que são super bacanas para quem é apaixonado como eu pelo tema. Mas realmente, professor, acho que nós tivemos todos uma aula aqui. Se eu tivesse assistido isso antes, teria poupado uns 10 anos de trabalho meu, nos últimos 20.
E, em parte, o que eu tinha pensado em dividir com vocês tem muito a ver com o que ela acabou de dizer sobre o advento, o entendimento, a mudança de entendimento de todo o mercado, que bares e restaurantes não vendem comida e bebida e bares e restaurantes vendem experiência. Se a gente olhar numa perspectiva um pouquinho mais longa, olhar mais ou menos há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nesse ramo, fiz com os meus sócios o primeiro projeto, o entendimento de todos nós era muito difuso sobre essa questão da experiência. Realmente não existia um debate, isso não era claro. E grande parte dos proprietários, empreendedores, donos de restaurante, principalmente os mais antigos, mas a gente que também estava começando, pensava de maneira semelhante, até olhando um pouquinho para o que já tinha sido feito no mercado, e a gente era extremamente preocupado com a comida e com a bebida, e a gente achava que a gente ia vender aquilo. O bom produto resolveria todos os nossos problemas. Na década de 90, começou a se ter um critério um pouco maior com a parte estética, uma preocupação um pouco maior com a parte estética. Mas, no fundo, a gente acreditava ainda, e principalmente os mais antigos, acreditavam piamente que a gente vendia comida e bebida. E num lugar que vende comida e bebida e não experiência, quem leva essa comida e essa bebida até a mesa é simplesmente um ponto de ligação entre o bar e a cozinha e o cliente final, né? Se a gente acreditar que o importante é a comida e a bebida, o papel da pessoa que leva essa comida e bebida é quase que um papel de transporte, né? Se o que importa é aquilo, eu levo aquilo para a mesa de uma maneira educada, delicada, e está acabado. Essa é a função do salão. Então, para os empreendedores da época que enxergavam que se vendia comida e bebida, o salão, obviamente, era uma prioridade menor em relação, principalmente, à área de cozinha, em primeiro momento, e a área de produção de bebidas. E depois, um pouquinho, quando se começou a falar de enologia, começou a se preocupar também com essa questão. Mas, realmente, o atendimento era visto pela maioria dos empreendedores do mercado como um simples elo de ligação entre as áreas que produziam e o cliente final, que era super importante. Se a comida tivesse excepcional, isso fosse levado de uma maneira adequada até a mesa, os problemas estavam resolvidos. Se isso era uma tarefa pouco complexa, uma tarefa mecânica, repetitiva, que eu só precisava de uma certa disciplina e de algumas regrinhas que a gente herdou do serviço europeu, do serviço mais tradicional, se eu só precisava ensinar isso, eu não precisava de grandes espaços de debate, eu não precisava de treinamento, eu não precisava de capacitação, eu não precisava de uma série de coisas. E aí eu acho que, desde a década de 50, 60, foi se formando uma escola de atendimento. Isso não é exclusivo do Brasil, mas a gente está falando da nossa realidade. Mas foi se formando uma escola de atendimento em que garçons garçons, maîtres e as brigadas de salão eram absolutamente secundárias em relação à visão daquele trabalho que era feito, né? Eles eram secundários, eles não tinham que ter grandes destaques e grandes talentos relacionados à técnica, relacionados às questões de comunicação, relacionados às questões de apresentação, todos os pontos que a professora citou sobre... Eles não fazem parte do show que o bar ou restaurante tinha que dar, na visão dos mais antigos, né? E aí, naturalmente, a gente ficou um pouco com esse estereótipo. A sociedade, de uma maneira geral, na minha visão, ficou um pouco com esse estereótipo que quem simplesmente leva a comida da boqueta da cozinha ou do bar para as mesas tem um papel secundário. Essa é uma tarefa simples. Acho que essa imagem foi tão forte durante tanto tempo que os próprios profissionais que executavam essa função acreditaram nessa falta de importância que eles tinham, né? E aí, vou falar um pouquinho da minha experiência. Para mim é um desafio falar em 15 minutos aqui. A minha turma aqui, que veio prestigiar, sabe que 15 minutos falar sobre atendimento, para mim é um desafio.
Mas tentando contar um pouco de 20 anos em 4 minutos, quando eu comecei a trabalhar nesse mercado junto com os meus sócios, eu não tinha nenhuma experiência no ramo, era um cliente voraz de principalmente bares na época, tinha 25 anos de idade, e a minha visão era muito uma visão de cliente, né? E eu tinha um verdadeiro encantamento para as pessoas que sabiam cozinhar, ou os bares que sabiam tirar um bom chopp, e entrei no mercado acreditando que bares, no caso o nosso primeiro projeto, um bar, um botequinzinho pequeno em Moema chamado Bar Original, eu acreditava que aquele seria um bar que venderia chopp, petiscos, mas principalmente chopp, e me concentrei muito nisso. A gente deu muito pouca atenção à equipe de salão. Não tínhamos a menor ideia. O primeiro dia, um bar de 25 mesas, tinham 3 pessoas no salão, né? No segundo dia, quase não tinham esses 3, que tinham morrido no primeiro dia de operação. Mas nós falamos, o salão não é... O salão é fácil, né? Na cozinha, nós contratamos consultor, chefe, subchefe, todo mundo no primeiro dia. No salão, a gente conhecia alguns garçons antigos por relacionamento, vieram, um faltou, não sei o que e tal. No salão, a gente dá conta. Primeira noite. Inauguramos a casa numa sexta-feira. Nunca mais fizemos isso, né? Inauguramos a casa numa sexta-feira. No sábado, quase desistimos. Depois do primeiro dia de operação, porque os 5 sócios ficaram no salão. Mais 3, né, que tinham funcionários, os 3 únicos que sabiam trabalhar, mais os 5 atrapalhando, mais 2 no bar. Nós quase abandonamos o nosso projeto já em um dia de operação. E nós falamos, o que é isso? O trabalho que a gente sempre achou que seria o trabalho mais simples, né, na nossa cabeça antiquada e presa ao estereótipo antigo. Era só levar o prato de coxinha até a mesa, né? Tomamos um baile a noite inteira, parecia que a gente tinha tomado uma surra no outro dia de manhã. Nunca tínhamos trabalhado 8 horas andando, né? Nunca tínhamos tentado nos comunicar com 150 pessoas enlouquecidas e famintas e querendo comer e beber. Nunca tínhamos feito uma série de coisas que a gente simplesmente desprezava e achava que eram tarefas extremamente simples. E no primeiro dia a gente percebeu o quão complexo é esse trabalho. E a partir desse primeiro dia, sinceramente falando para vocês, a nossa turma sabe disso, que a partir desse primeiro dia a nossa visão mudou. Primeiro a gente percebeu que a gente não vendia comida e bebida, a gente realmente vendia uma experiência global em que a comida e a bebida são estrelas principais, mas elas estão inseridas num contexto muito maior de experiência que a professora nos ensinou hoje, fracionando academicamente essa experiência, né? Que a gente fica tentando quebrar a cabeça, o que é essa tal dessa experiência. Mas o que as pessoas compram realmente é uma experiência, em que a comida e a bebida são protagonistas. Mas se essa experiência não for, se essa comida e essa bebida não forem recheadas com um trabalho de atendimento, que tem técnica, que tem atitude, que tem energia, que tem graça, que tem informação, que tem timing, se tudo isso não rechear um belíssimo prato ou uma belíssima bebida, essa experiência não vai acontecer. Essa experiência não rola, né? E a gente não vai conseguir cativar esse cliente e voltar a vender experiência para essa mesma pessoa. Então, no nosso caso, a nossa cabeça mudou drasticamente. Primeiro, porque a gente percebeu a importância do todo e não das partes. E segundo, que a gente passou a respeitar as pessoas que são profissionais de salão de uma maneira radical. A partir daí, a gente continuou tentando trabalhar no salão, porque até conseguir reunir a primeira brigada, quem, enfim, teve oportunidade... Nós duramos 3 meses no salão, porque a gente não aguentou trabalhar no salão. E aí o nosso respeito, a nossa admiração por esse profissional foi aumentando cada vez mais. Mas em 3 meses eu acho que a gente teve uma exposição suficiente para entender como que a gente deveria conversar com as pessoas que trabalham no salão, como que a gente deveria tentar ajudar... Plaquinha, 5 minutos. 5 minutos já foi, falta ou eu vou ser retirado daqui? Então tá bom, eu vou tentar chegar lá. Mas enfim, a partir dessa experiência que a gente teve no nosso primeiro projeto, a gente realmente se jogou junto com as brigadas de salão para
acima de tudo, discutir com eles, conversar com eles, entender, sentar na mesma mesa, no mesmo nível, e entender os gaps que eles tinham de formação, de educação, de técnica, o que eles sabiam, o que eles não sabiam, o que eles tinham aprendido no passado, o que eles não tinham, quais eram as dificuldades de relacionamento, como o Dória falou, com um público de um outro nível social, e como que a gente poderia ajudá-los a efetivamente se transformarem em profissionais que eles passassem a eles mesmos respeitarem aquilo que eles faziam e eles se orgulharem daquilo que eles faziam. Numa primeira reunião que a gente fez com essa equipe do Bar Original, a primeira reunião, faltaram vários dos funcionários de salão porque ficaram com medo, que falaram que todas as vezes que tinha reunião nos lugares antigos que eles trabalhavam, era para ter corte de brigada. Então, quando a gente falava reunião, alguns não iam, outros iam, ficavam num canto, né? E a gente fez uma primeira reunião para elogiar todo mundo, para dizer que o bar estava tendo um desempenho espetacular e que as pessoas estavam voltando e falando sobre os garçons e que isso era super importante. Eles abriam o olho e falaram, esse moleque está louco, né? Vai quebrar, coitado. Elogiando os garçons e tudo mais. Mas, a partir daí, a gente começou a desenvolver um trabalho muito franco com as equipes de salão, tentar entender, como eu disse, todas essas questões. Entender esse passado que muitos deles tinham relacionados a um tipo de serviço que era muito mais serviço e menos atendimento, era muito mais servir do que atender, estava muito mais ligado ao restaurante tentar emular um tipo de serviço que as famílias mais ricas estavam acostumadas a ter dentro das suas casas. E a gente não pode se esquecer que antigamente ir a um restaurante era um consumo de exceção para as famílias um pouco mais ricas, e a partir disso a expectativa dessas pessoas eram realmente ser bajuladas e ser contempladas com todos os seus caprichos, e para isso os donos de restaurante revestiram os seus salões de um monte de gente com pouca capacitação, mas um monte de gente super servil, super educada, super obediente, que fazia qualquer coisa para agradar aquele comensal que vinha da sua casa e tinha vários outros funcionários em casa e queria repetir essa experiência. Esse mundo mudou drasticamente, nós estamos aqui porque esse mundo mudou drasticamente, né? Acho que todo mundo hoje tem certeza, e eu acho que a grande maioria dos empreendedores que estão construindo coisas de sucesso no país, eles têm um entendimento muito claro que a gente não vende mais comida e bebida, a gente vende experiência. E para quem vende experiência, eu concordo com a professora, eu acho que esse papo de dizer o que é mais importante, se é a cozinha ou o salão, é a coisa mais careta e antiga do mundo, né? Só uma equipe com uma cozinha muito forte, um salão muito forte, consegue ter êxito. A cozinha faz coisas que o salão não faz, nem precisa e nunca vai saber. O salão faz coisas que a cozinha não faz, não precisa e nunca vai saber. O salão conserta muitos problemas que às vezes a cozinha não consegue nem enxergar que estão acontecendo. O salão consegue dar subsídio para a gente desenvolver, inovar, melhorar, corrigir falhas, coisas que dificilmente a cozinha consegue. O salão está no corpo a corpo. O salão consegue encostar praticamente no cliente, né? Os chefes de cozinha são criativos e são tão talentosos, e os mais talentosos e inteligentes, alguns deles presentes hoje, sabem tanto disso que abriram suas cozinhas para o salão, para elas agregarem valor à experiência, e começaram a sair dessa cozinha para interagir com o cliente. Essa é a maneira moderna do chefe de cozinha hoje conseguir agregar valor à tal da experiência. Não é só cozinhando, né? O chefe de cozinha não é à toa que o Tuju, que tem uma das cozinhas mais bonitas da cidade hoje em dia, tem essa cozinha que fica na fachada e fica totalmente aberta para o salão. Porque o Ivan sabe que o jeito dele de agregar valor à experiência, além de desenvolvendo receitas fabulosas e cuidando dessa comida, é deixar que a gente participe um pouco daquele universo. Acho que o salão precisa se valorizar, entender a importância dele e fazer um caminho semelhante ao que os chefes de cozinha fizeram. Bater no peito e dizer, aqui existe técnica, aqui a gente trabalha com conhecimento, a gente trabalha com técnica, não é fácil ser garçom, e passo a passo conquistando mais respeito, mais admiração para essa profissão. Poderia ficar por mais 14 horas. Por enquanto vou parar por aqui. Obrigado, viu?
Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro eu queria agradecer a C5 pelo convite. Fiquei muito feliz em saber que finalmente alguém abriu as portas para discutir serviço, né? Mas antes de entrar propriamente nessa questão de serviço, eu queria deixar uma coisa bem clara. Tudo que eu falar aqui é com base na minha própria experiência, tá? Mas eu tenho como justificar isso. Não sei se vocês lembram, a Ju me apresentou como gerente de hospitalidade, né? Você fala, que raio que faz um gerente de hospitalidade? Aonde vocês já viram ou já trabalharam que tem um gerente de hospitalidade? Então, o que faz um gerente de hospitalidade? Falou-se muito sobre a experiência, né? Aqui os dois falaram, o cliente não sai mais só para comer e para beber, ele sai para ter uma experiência. Então, imagina que a experiência deu errado. Quem eles vão culpar? Gerente de hospitalidade. Então, eu trabalho numa rede que tem várias casas, precisou-se criar esse cargo, que eu, particularmente, eu não entendo ele muito bem ainda, mas assim, tudo que diz respeito ao serviço, ao que diz respeito à hospitalidade, ao bem-estar, à experiência, em teoria é responsabilidade minha. Então, de novo, tem uma bagagem longa, extensa, são quase 16 anos no mercado. Comecei do começo, onde todo mundo começa, ou seja, desesperado, assim, sem saber o que fazer, tinha saído de um trabalho. Vou trabalhar em restaurante, né? Não precisa de experiência. E você começa assim, e aí você vai entendendo que o mercado ele é muito louco, né? Porque você trabalha com pessoas muito boas e trabalha com pessoas muito sem noção. Graças a Deus eu sempre consegui trabalhar ou achar alguém que tinha bastante noção e consegui aprender com isso. Tanto é que comecei a pegar gosto pela coisa em si, pela coisa do serviço, pela parte de hospitalidade. Na época não se falava ainda em hospitalidade, se falava em serviço. A maioria das pessoas que trabalhavam no meio tinha vergonha de se identificar. Eu sou garçom, eu faço serviço para as pessoas, né? Então, assim, a gente, graças a Deus, deu uma bela evoluída. Hoje em dia, essas perguntas que eu vou fazer para vocês, vou deixar no ar, assim, são facilmente respondidas, né? Que tipo de serviço a gente tem hoje em dia no Brasil? Vocês sabem me dizer? Por que o serviço ele sempre é visto como uma coisa secundária? Por que ele não tem a mesma importância nos meios que fazem essas premiações para melhor chefe, melhor comida, melhor restauranteur? Por que não se valoriza também o serviço? Por que não se premia a melhor brigada, o melhor maître? Se premia o melhor barman, mas não tem o melhor maître, não tem o melhor gerente, não tem a melhor brigada, coisas desse tipo. A gente ainda fica se questionando, mas, puxa, tem uma evolução tão grande nessa coisa de gastronomia, se investe tanto, se busca chefe daqui, se dá treinamento, mas, quando for ver realmente assim, ninguém, só se percebe o serviço quando ele dá errado, né? Que também é uma lógica, assim, se o serviço bem feito, ele tem que passar despercebido, mas ele precisa ser reconhecido e valorizado, porque senão, como você vai atrair pessoas interessantes para trabalhar com você, né? Vou fazer uma pergunta, mas agora eu queria uma resposta, tá? Vocês saberiam me dizer qual é o cargo ou qual é a contratação mais cara que existe num restaurante? Vocês que têm restaurante aí, sabe me dizer? Chefe? Sommelier? Não. Sabe qual é a pessoa mais cara que você contrata num restaurante? Aquela que você precisa demitir, né? Faz sentido, não faz? Ela vai te gerar um custo desnecessário, por quê? Você não contratou direito. Mas como é que se contrata direito? Eu pego os currículos e tal. Você sabe que currículo é uma das coisas mais mentirosas que existem, né? Um estágio ali de 1 ou 2 dias, um chefe famoso já vira... já vira quase um braço direito. Então, assim, inglês básico, né? Tipo, my name is Wellington, é uma coisa assim, tipo, quase redundante. Então, assim, uma das coisas que eu percebi trabalhando com contratação, é que você precisa abrir um pouco mais a sua mente. Você precisa parar de contratar pelo currículo e começar a contratar pela atitude. Né? Porque não me interessa saber exatamente se o cara já trabalhou em 10 restaurantes. Eu sei o que ele fez nesses 10 restaurantes, dependendo da posição que ele ocupou. Agora, eu não sei
como ele trabalhou nesses lugares, como ele evoluiu, que tipo de coisas ele fez para melhorar. Então, assim, eu parei de analisar, parei de perguntar coisas óbvias. Ah, você era garçom? Você faz o quê, então, como garçom? Qual era a sua rotina? Poxa, eu já sei qual é a rotina que o cara vai me falar. Então, assim, comecei a fazer outro tipo de pergunta. Comecei a ver se ele tinha algo a mais, para ver se ele demonstrava algum tipo de iniciativa. Porque habilidade você consegue treinar. Agora, a atitude você não consegue ensinar o cara a ter atitude, né? Você pode ensinar sorriso, você pode ensinar uma série de outras coisas. Agora, a atitude é difícil, né? Vamos pensar num time, numa equipe. Sabe esses esportes de equipe, né? Que você precisa montar um time e, sei lá, um time de futebol. Na seleção, eles fazem o seguinte, eles só pegam os caras mais fortes para montar a seleção. Para quê? Para ganhar o jogo, né? Porque time forte ganha o jogo, time fraco perde o jogo, né? Vide a nossa seleção aí. Agora, restaurante é a mesma coisa. Você tem que começar a contratar pessoas fortes, né? Para ter uma brigada forte. Existem 3 tipos de funcionários que a gente chama. O forte, o mediano e o fraco, né? O forte é aquele cara que leva o restaurante na alma, veste a camisa. Geralmente é o cara que você vai promover, né? O fraco, se ele não for demitido, ele acaba saindo porque ele não vai se encontrar ali. Ele é fraco, não vai conseguir acompanhar o ritmo. Agora, tem aquele indivíduo que é o mediano, que reina assim nos restaurantes. O mediano é o mais difícil de se trabalhar. Por quê? Porque ele nunca vai ser tão bom a ponto de ser promovido e nem vai ser tão ruim a ponto de você ter que demitir ele. Está lá fazendo trabalho mediano. Vamos pensar um pouquinho, então. Se você contrata esses medianos, mantém esses medianos na tua equipe, o teu restaurante vai ser o quê? Mediano, né? A ideia não é ter um restaurante forte, com uma brigada forte. Ah, mas como é que eu acho um cara forte? É difícil, né, achar um cara forte. É difícil. O cara forte não tá disponível no mercado. Sabe por quê? Porque ele é forte, ele está participando de uma equipe que, né, viu esse potencial nele. Ah, mas então como é que eu faço para achar? Primeiro tem que abrir a mente. Eu não preciso contratar um cara que tem experiência de garçom. Eu posso, sei lá, contratar um vendedor de roupa. O que eu preciso identificar? Ele precisa ter hospitalidade e precisa ter o quê? Atitude. Se ele tem uma boa atitude, você vê que ele tem potencial para desenvolver a hospitalidade, por que não contratar um cara desse e ensinar o cara a trabalhar as habilidades que um garçom faz? Porque isso você consegue ensinar, né? Então, assim, abre o olho, você pode achar hospitalidade, você pode achar atitude em qualquer campo. Você não precisa, sei lá, ir no teu concorrente. Ah, preciso de garçom, vou dar uma olhada lá, ver se tem um garçom bom para eu pegar para minha equipe. Não. Hoje em dia você não precisa mais fazer isso, né? Pode fazer também, mas não é. Tem outros caminhos. Basta abrir um pouco mais a mente. Bom, geralmente se diz que a gente precisa, tendo uma equipe forte, com bastante sorriso, bastante hospitalidade, eu vou atrair público, né? Porque uma equipe forte eu estou vendendo sorriso, né? Sorriso atrai gente, simpatia atrai cliente, né? Legal, vender sorriso é muito legal. Para manter o sorriso do funcionário, algumas coisas precisam mudar, porque senão você vai falar, puxa, investi tanta grana nesse treinamento, perdi muito tempo, o cara ficou bom. 5 minutos, é isso? 5 minutos. O cara ficou bom, ele já me abandonou, foi trabalhar no concorrente. Putz, tem alguma coisa errada, não tem? Se você preparou esse cara para ser forte, ele ficou forte, por que ele saiu? Não adianta dizer que por causa de R$300 a mais. Pode até ser, mas tem um algo a mais também que às vezes os donos de estabelecimento eles acabam esquecendo. Para você manter um empregado na casa, precisa de uma série de outras coisas, né? Precisa ser bem tratado, ele precisa ter uma condição de trabalho decente, ele precisa ser ouvido. Você precisa, para vender sorriso, manter o sorriso no rosto do teu funcionário. Se ele trabalhar insatisfeito, puto da vida, ele não vai durar muito. Você perdeu tempo, você perdeu, sei lá, muita grana investindo nesse cara que ficou bom, só que ele não quer mais trabalhar com você. Por quê?
né? Muita gente, assim, eu falo de novo, por experiência, passei por vários lugares, até bons, só que aí, poxa, você é obrigado a trabalhar 8 horas, mais, né? 8 em teoria, assim. Você vai trabalhar naquele estabelecimento, aí te servem uma comida de funcionário horrível, sabe? Legal, 1 vez, 2 vezes, mas, sei lá, o cara é sempre arroz, feijão, uma mistura e aquele suco vagabundo todos os dias. O cara da esquina tem um tratamento melhor, não é pelos R$300 aqui. O cara vai lá porque, sei lá, são pequenas coisas que fazem a diferença. Ah, aqui a gente só paga vale transporte. Ah, mas eu venho de carro porque é mais rápido, mais prático, à noite não tem ônibus. Ah, se vira, meu amigo. Tem gente que paga vale combustível. É uma diferença ridícula para manter o teu funcionário, para ele ficar feliz. Então, assim, tem muita coisa que o dono do negócio ele ainda não entendeu, né? Se investe milhões em decoração, em arquiteto, em lugar super bonito, e aí se gasta quase nada contratando uma equipe que não vai, digamos assim, ornar com o teu estabelecimento, porque não teve cuidado, o mesmo cuidado que teve com a estética, com a acústica, com a iluminação, não teve na hora de selecionar o candidato. Então você vai ter uma equipe com o rabinho entre as pernas, que mal e mal vai saber falar os termos dos teus pratos italianos, franceses. Então, assim, depois você vai ter que correr atrás desse prejuízo. Puxa, vamos dar treinamento. Precisa dar treinamento, eles precisam vender. Só que tudo isso pode ser evitado, pode ser melhorado, se começar lá de baixo da raiz, assim, da hora da contratação. Que é uma equipe boa, começa contratando direito. Não é assim, de um dia para o outro, que você vai ter uma equipe extremamente forte. Mas você precisa começar a rever essa metodologia. Quem que define esse serviço que o teu restaurante vai oferecer? É o proprietário? É o gerente? É o maître? O garçom? O próprio cliente? Você tem que deixar isso muito claro na hora de contratar e na hora de passar esse conceito da tua casa para o funcionário, para ele se adequar, para você conseguir levar ele na mesma toada que você pensou seu restaurante, né? Então, assim, essa experiência toda, ela é muito mais fácil de se alcançar se eu tenho pessoas animadas para trabalhar. A sua equipe, ela reflete diretamente o seu tipo de estabelecimento. Então, não adianta você entrar num lugar e achar que o lugar é bonito, puxa, a comida daqui é incrível. Não adianta se, sei lá, você tiver a melhor massa, mas tiver um serviço medíocre. Você vai gostar da comida, mas você vai pensar 2 vezes antes de voltar. Então, assim, está na hora de buscar esse equilíbrio. Então, esse bate-papo, eu acho que já é uma coisa bem interessante para a gente começar a botar e começar a cobrar a sociedade, cobrar os veículos de comunicação, para a gente conseguir elevar também o patamar do serviço. A gente, começando a enxergar ele, reconhecer ele, a gente vai conseguir atrair pessoas mais qualificadas, capacitadas. Ok? Acho que é isso. Próximo. Vamos lá. Mudar um pouco o foco da história aqui. Bom, primeiro, obrigada também por estar aqui. A gente fica levantando bandeiras no Facebook e afins. Acho que até por isso a Jana falou: nossa, Carol, eu quero que você vá, porque eu vejo que você fica postando no Facebook coisas que defendem o serviço. E acho legal você estar lá. Eu acho que a parte do serviço também é muito menos falada, porque a gente não tem uma coisa celebridade no serviço, porque a gente lida com uma coisa mais abstrata, como todo mundo está falando aqui. Mas se tem uma coisa que torna o serviço concreto e materializado, são as bebidas. Então, acho que é por isso que é muito importante falar disso. A bebida está sempre em segundo plano, assim como o profissional da bebida está em segundo plano. Mas ela tem uma relevância porque, apesar da gente estar no serviço de bebidas, a gente não cria muitas coisas, a gente não é o autor ali, o popstar, mas a gente pode acabar com qualquer criação se a gente servir isso errado. A gente pode acabar com o prato se a gente harmonizar errado, como a gente também pode acabar com um café incrível se a gente servir errado. Então, acho que a bebida tem que ser falada e acho que o vinho já atingiu o seu status ali, a cerveja está começando. Mas eu sinto muita falta de ver todas as bebidas sendo vistas com a mesma relevância em restaurantes.
A gente tem restaurantes incríveis aqui, temos os estrelados, Michelin e afins. A gente pode ir um monte desses, eu duvido que a gente vai achar algum que a importância da carne é a mesma importância do pão, que é a mesma do vinho, que é a mesma do café. Temos representantes do café aqui que eu acho que sentem muita falta disso. E acho que, claro, a gente costuma um pouco nivelar por baixo, porque a gente está falando que o mundo está evoluindo, estamos discutindo serviço, é uma evolução. A gente vai chegar na evolução que a pessoa vai se incomodar com o café, e eu acho que já vive isso. Acho que todo mundo conhece alguém aqui, eu pelo menos. Vira e mexe, almoço, incrível, tal, a conta, vou ali no cafezinho da esquina, que eu sei que tem um café incrível, tal, e tomo café lá. Então a gente vai chegar nesse estágio onde todas as bebidas serão vistas com a mesma importância, se Deus quiser. Então acho que esse é o primeiro ponto que eu quero levantar, essa mesma relevância para tudo. E acho que essa falta de importância vem muito disso, da falta de visão dessa parte. Que, assim, o barman ele produz, a gente consome, o chefe produz, a gente consome, mas essa parte do serviço está muito visto assim, porque a gente não tem essa parte da criação, a não ser a questão da harmonização. Então acho que esse é o primeiro ponto. E a segunda coisa que eu quero falar é a questão do profissional do serviço. Acho que tudo isso, essa parte das bebidas no salão está diretamente ligado ao sommelier, que agora que eu do lado das cervejas, eu vou ter que falar, a cerveja é a grande responsável, eu acho, atual, pela grande banalização dessa profissão. Agora vem minha parte passional da história, meio revoltante. Então, assim, para começar, o sommelier vem de um francês arcaico, a palavra, que era o burro de carga, era o burro que carregava as bebidas, até que virou o carregador das bebidas, até que virou o especialista das bebidas. Então, sommelier, para começar, é sommelier, ponto. E hoje eu vejo muita gente, sommelier de cerveja, mas sommelier não é só de vinho? Não, então, assim, o sommelier é o profissional das bebidas, o profissional do serviço de bebidas por definição. Então, é o cara que está ali cuidando das bebidas. Acho que a grande ponte entre cozinha e salão é o sommelier. Então, não tem como o sommelier só entender de bebidas sem ter conhecimento gastronômico, sem saber a temperatura certa, sem saber qual que é a taça ideal. Então, o sommelier ele teria que ter essa visão ampla. Eu acho que hoje ainda é muito visto de uma maneira singular. Tem poucos sommeliers que têm um trabalho com bebidas. Acho que até por isso que nos restaurantes a gente vê pouco. Harmonização com bebidas em geral. Acho que a Bravin faz um pouco isso, o Beato, no Dom tinha alguma coisa. Mas eu acho incrível. Já fui em restaurantes fora que o menu é harmonizado com vinho, cerveja, saquê, coquetel, exatamente com a mesma importância. Então, o profissional daqui, como tem sido visto de uma maneira muito singular, o cara do vinho é do vinho, o cara da cerveja é da cerveja, isso dá uma limitada nessa criatividade, nessa diversificação do serviço. E então tem esse fator histórico que ele veio, o sommelier das bebidas e tal. E aí hoje a gente tem uma coisa que o sommelier é o cara que fez o curso. Então, e aí eu acho que entra uma questão de um filtro. Falta senso crítico de quem faz o curso, falta clareza, acho que menos cara de pau de quem vende um curso, falando. Outro dia lançaram um curso, forme-se sommelier em 15 dias, para quem quer entrar rápido no mercado de trabalho. Eu falo, oi? 15 dias, tá. Então, assim, é um interesse comercial muito forte. A imprensa, acho que hoje a gente vive um momento que a imprensa é muito mais informativa do que crítica. E quando lançou esse curso, eu lembro que teve mídias especializadas em gastronomia que divulgaram muito o curso. E aí eu encontrei com um amigo meu, editor da VIP, que está mais preocupada com o corpo da mulher do que com a gastronomia. E ele falou assim, imagina, eu recebi essa pauta, nunca que eu ia dar essa pauta. E o meio especializado em gastronomia bombou na internet que existe um curso que você forma sommelier em 15 dias. E como que o cara da VIP tem esse senso crítico? Eu não sei se quem... Estou sentindo falta um pouco da imprensa aqui, mas acho que tinha que estar mais gente para começar essa discussão, essa avaliação. Assim como teve também um campeonato. Então teve um campeonato de... revoltada. Estou revoltada com isso. Tem o campeonato de sommelier de cervejas, que daí quem ganhou no passado, o cara fazia por hobby. E a imprensa dá melhor sommelier de cervejas do Brasil, e o cara faz por hobby. Eu falei, gente, está concretizado que a profissão acabou, deixou de ser uma profissão. E sommelier hoje é o cara que tem um diploma de 15 dias de um curso. Então, acho que a gente tem que começar a levantar essa discussão, e eu acho que vai demorar, porque outro dia eu fui numa aula do Atala, e o Atala falou a diferença de chefe e cozinheiro. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Eu falei, ainda estão discutindo a diferença de chefe e cozinheiro? Então, imagina ter as pessoas entenderem o que é o sommelier exatamente, e a gente conseguir brigar com todo esse interesse comercial
e não sei se falta assunto na imprensa, sei lá, para divulgar tudo isso. Então, eu sei que é uma discussão que vai longe. Nem cheguei nos 5 minutos ainda? Nossa, então vamos continuar. Vou até ver minha cola aqui, ver se eu falo alguma coisa. Deixa eu ver. Acho que tem a questão da valorização do profissional de bebidas, que acho que falta. Os chefes não veem a gente com essa importância, por mais que a gente possa estragar o prato dele numa harmonização errada. Outro dia eu fiz um grande evento, incrível, chefes internacionais, aí imprime o menu, o nome de todos os chefes, o nome de todos os pratos, o nome de todas as bebidas e o nome de nenhum sommelier estava como estava. Falei, que ótimo. Então, assim, tá o nome do cara que fez a cerâmica, esse tá. Aí a pessoa que harmonizou, não tá. A imprensa foi, inclusive, nesse jantar, tirou foto do prato com a cerveja, tirou foto de várias harmonizações e não citava ninguém que tinha feito, a não resistir. Fui lá e comentei. Falei, nossa, a harmonização foi feita sozinha? Que incrível. Demais. Esse prato vai com tal coisa e não falou quem fez, então eu tive que cutucar um pouquinho, assim. Mas acho que é isso. Eu não sei se tem... Acho que falei. Acho que é isso. Por mais que eu não tenha... Pode ser recado. Dando continuidade, a gente tem alguns convidados aqui que não estão na mesa, mas são convidados e vão dar uma palavrinha. Vou chamá-los através de perguntas. E também já dar uma orientada, quem quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão. A Adri vai entregar um papelzinho. Onde está? A Adri vai entregar um papelzinho e aí... Papel, caneta, vocês escrevem e depois a gente lê aqui. Então, o primeiro chefe... Já dei a dica. O primeiro convidado é o Beni e começa com uma pergunta. Sim, você. Você não sabia? Por que você não gosta de sushi? Porque vocês diminuem a nossa função. A gente queria saber de você, você se apresenta pra gente e tenta responder a leitura que você faz do serviço nos salões atualmente. Boa noite, meu nome é Beni Novak. Eu sou... não preciso falar, né? Vamos aí. Bom, vamos lá. O que eu vejo hoje em dia está muito próximo daquilo que eu ouvi hoje aqui do pessoal que falou. Eu tenho uma visão bem crítica em relação aos novos serviços de hoje em dia, né? O que a gente tem nos restaurantes hoje em dia. Acho que mudou demais do tempo que eu comecei há 12 ou 13 anos atrás com o IC Bistrô. Eu acho que mudou muito hoje em dia a importância que a gente está dando ao serviço. Eu acho que quando eu comecei, eu tinha uma visão muito parecida com o começo que o Ricardo falou. Uma importância, eu não sabia o tamanho da importância que era o serviço de salão. Eu não tinha essa dimensão. Eu estudei em Londres e trabalhei na cozinha direto. Nunca trabalhei no salão em nenhuma casa. Mas eu tenho uma experiência da minha ex-mulher, quando a gente morava em Londres, e eu estudando gastronomia, e ela resolveu que ela precisava trabalhar. Ela estudava lá, fazia mestrado em jornalismo e não sei o quê, mas ela precisava trabalhar e ganhar uma grana. E eu virei para ela e falei, porra, vai trabalhar no salão de algum restaurante aqui perto. Ela falou, não, mas eu não tenho experiência. Eu falei, mas, cara, tudo bem, cara. Mesma história. Vamos lá, vamos só servir. Pega a bandeja, leva para a mesa, fala um oi pro cliente, está tudo bem. Ela voltou chorando no primeiro dia para casa e nunca mais pensou na vida em trabalhar em nenhum estabelecimento. Separou? Ela separou depois de 14 anos por motivos... muitas horas de trabalho no restaurante. E aí eu comecei a perceber, falei, pô, mas, cara, qual a dificuldade que ela teve dentro do salão de um restaurante? Aí ela começou a me explicar que a primeira noite ela não conseguia nem carregar a bandeja. Que ela teve que acender, queimar o sambuca na mesa ali. Que ela não fazia ideia como fazer aquilo, de segurar numa mão. Se
ela botava o copo na mesa, se não botava, e tomando esporro atrás de esporro do gerente ali, em inglês, na Inglaterra, em Londres, com inglês complicado. E aí lembrei dessa história aí no meio da discussão de vocês, aí no meio da palestra de vocês, lembrei dessa história dela vindo chorando em casa e reclamando disso. Então, hoje em dia a gente tem nos restaurantes a gente dá uma importância gigantesca para isso. Hoje, tendo eu sou sócio de 5 casas, hoje vendo o trabalho do pessoal da companhia tradicional, o treinamento que eles dão para toda a equipe, inclusive cozinha, mas o treinamento, o Ricardo, quando ele falou que ele poderia falar 14 horas, ele poderia falar 20 horas, cara, porque esse cara fala pra cacete, cara, nos treinamentos, e é impressionante a importância que eles dão ao treinamento do pessoal do salão. Eu diria que hoje o garçom ele é o primeiro contato com o cliente. O cara vai na casa para ter uma experiência completa, né? O comensal não vai na casa só para comer bem. O comensal vai para ter uma experiência total. E o garçom, o pessoal do salão, hostess, é o primeiro contato com o cliente. É a primeira impressão que o cliente vai ter da casa. Então, eu acho que mudou muito. Tem mudado muito. Isso é uma experiência gratificante para a gente. Você tem uma questão, uma dúvida, e o garçom conseguir resolver aquela tua dúvida sem ter que falar, peraí um minutinho, vou perguntar para o chefe, ou peraí um minutinho, vou perguntar para a gerente, vou chamar outra pessoa. Isso é ótimo, isso é muito importante. Eu acho que a gente está no caminho muito, muito certo, e em dar essa importância ao staff de salão, ao staff de porta. Acho que é por aí. Tá tipo gincana, né? Agora é a Carol. Carol, sócia e chefe de sala do Jequitaia. E a gente queria saber o que ela acha sobre essa profissão, e acho que essa pergunta é bem adequada para você, sobre ela não ser considerada legítima, como... Tudo bem que há 10 anos atrás, se você falasse que você queria ser cozinheiro, o impacto também ia ser bem grande. Hoje em dia é menos, mas a profissão da sala, ela não é tão legitimada quanto a de bar e a de cozinha, e a gente queria entender um pouquinho o seu olhar sobre isso. Oi, gente, boa noite. Eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem por que eu acredito muito nesse projeto deles. Eu sou economista, trabalhei 8 anos em multinacional e apareceu um convite do meu irmão, que é o chefe, para eu ser sócia dele do Jequitaia. E, a princípio, como a gente estava com final de obra, a gente usou todo o dinheiro que a gente tinha para investir no restaurante, e a gente não tinha muito dinheiro para contratar pessoas. O meu trabalho inicial ia ser ficar no salão, porque a gente não tinha recurso para contratar um gerente. Hoje, depois de 3 anos como gerente de sala do Jequitaia, eu quero ser gerente de sala do Jequitaia para sempre, porque eu vejo isso como... isso é muito importante para o negócio em si. Você ter uma pessoa ali qualificada, que gosta do que está fazendo, que acredita no que está fazendo. Então, eu acho que a gente investir nessa profissão, eu acho que é o mais importante que a gente tem hoje pro restaurante, porque a gente tem investimento em cozinha, a gente investe, tem cursos de sommeliers, tem cursos de baristas, tem cursos para todas as áreas do restaurante. Agora, para gerente de sala, para a sala em si, a gente não tem. E eu acredito na profissão e eu vejo isso no meu dia a dia. E eu sei o quanto é difícil. Beni, eu já fui embora do Jequitaia chorando várias vezes, porque é muito difícil lidar com o público. A gente conversar com 110 pessoas num espaço de 3 horas, chega uma hora que às vezes a gente acha que vai enlouquecer. Então, assim, eu acredito na qualificação do salão. E eu acho que o mais importante hoje são os donos de restaurante,
a imprensa, reconhecer essa profissão. Que a partir do momento que a imprensa reconhece, que os donos do restaurante reconhecem, as pessoas vão querer ser mais um gerente de sala, mais um garçom, e vão ver futuro dentro dessa profissão. Porque hoje a gente vê, o que a gente mais vê é garçom que está na profissão por um período. É estudante ou é alguém que, eu estou aqui para ganhar meu dinheiro agora, mas depois eu quero ser, sei lá, vai se formar em administração, vai se formar em qualquer outra coisa. E eu acho que isso é essencial para o serviço, para o sucesso do restaurante. É ter um profissional qualificado ali. Agora a gente vai falar com a Ana. Ela é sócia e chefe de sala também do restaurante Vito. E a gente falou bastante sobre perfil e garçom e tal. E queria saber, queria saber o que você acha que é necessário para uma pessoa ser garçom. Porque tem aquela coisa de, preciso de dinheiro. O que eu vou fazer? Vou virar garçom. Só que a gente sabe que não é bem assim. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Oi, gente. Bom, eu sou a Ana, eu sou hoje em dia sócia e chefe de sala do Vito. Não comecei como sócia lá, comecei em salão. Acho que eu vou voltar um pouquinho no que o Vini falou, falando de perfil, porque quando a gente fala de perfil, a gente vai pensar em contratação. Eu penso muito em contratação por competência, que é uma coisa que eu aprendi na psicologia, eu sou psicóloga também. Quando a gente fala de competência, a gente pode falar de alguma coisa que as pessoas têm de curso, de aprendizado, ou de competência no sentido de aquilo que você aprendeu ou nasceu com e está em você, né? E aí a gente fala bastante de atitude. Hoje em dia, falando dessa falta de um acadêmico no salão, eu acho que a gente tem muito mais essa competência por alguma coisa que você aprendeu na vida ou você nasceu com, do que alguma coisa, do que pessoas que chegam com um aprendizado acadêmico de salão, né, de uma competência para salão. Eu acho que tem algumas coisas fundamentais e todas as outras podem ser treinadas. Acho que saber lidar com o público, né? A gente está falando aqui de sair chorando, da dificuldade, da tensão que é atender todos os dias. Então, eu acho que isso tem que ter. Tem que ter disponibilidade de horário, um monte, né? Final de semana, férias, tudo isso. Então, tem que ter. Tem que ter um olhar para o outro, muito importante, porque é isso que vai fazer a pessoa diagnosticar problemas, evitar problemas, ouvir o cliente, então tem que ter. E acho que tem que ter vontade de aprender, porque essa é uma área que, acho que como todas as outras, mas que você, se tiver disposto e se tiver gente afim, né, numa empresa que está afim de treinar, você aprende o tempo inteirinho, né? Então, eu acho que tem que estar afim. Para fechar os convidados extras, a gente está falando bastante de academicismo e tal. Então, a Rosa vai dar uma palavrinha, talvez, né, a opinião dela para solucionar a saída ou a porta de entrada para a valorização do serviço de sala. Pouca responsabilidade. Antes fosse a solução, mas a gente está tentando. Então, gente, boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada, para quem não me conhece. Eu sou Vilvine, diretora de hospitalidade e gastronomia da Laureate Brasil. A Laureate é um grupo de universidades e aqui em São Paulo a gente tem 12 universidades no Brasil, 80 no mundo, e aqui em São Paulo a gente tem a FMU e a Embi Morumbi, que vocês devem conhecer. E eu fui responsável por implantar o primeiro curso de gastronomia no país em 99. É o primeiro curso superior, tá? O Senac tem os cursos. Hoje em dia o Senac também tem curso superior, mas na época ele já tinha curso de gastronomia, mas era o cozinheiro-chefe, que não era um curso superior.
E então, eu às vezes fico vendo, a gente está discutindo há muito tempo com o Ricardo, com a Adriana, com a Ju, com um monte de gente aqui já esse assunto um pouquinho. E então eu vejo, às vezes, um flashback, a gente comentando, eu falei que foi difícil também. Em 99, alguns chefes bateram, eu fui procurar primeiro alguns chefes, quando fui falar de fazer o primeiro curso de gastronomia, bateram a porta em mim, e um dia um desses, 10 anos depois, me ligou para dar um parabéns por um aluno formado, eu chorei. Também chorei, viu, gente? Também choro. Porque é um dos que me bateu a porta na cara quando eu falava, você não quer ajudar? Imagina, por que você vai fazer um curso aqui no Brasil, não sabe fazer cursos? Enfim, eu sei que ainda sou muito criticada, não vou dizer quem falou. Mas ainda sou muito criticada, gente, escuto muito. Eu vou, às vezes, até desagradável em alguns restaurantes, que eu vou lá sentar quietinha, já vem seus alunos, seus isso aqui. Eu falo, ai, meu pai, só vim comer, às vezes, entendeu? Mas, enfim, mas adoro, quero sempre, às vezes, talvez não naquele momento, mas outro dia mesmo, o Jun, que é um dos grandes, que falou para mim, Rosa, vamos almoçar e vamos conversar. Falei, vamos lá, Ju, vamos conversar. Mas não é fácil, gente, fazer um curso superior não é fácil. O MEC tem 1000 regras, não é sempre... O Brasil, a gente é bom, porque é muito regulamentada a profissão. Só para vocês terem uma ideia, fala aí os 5 minutos, tá? Também, porque eu sei que eu tenho muito menos que isso. Mas só para vocês terem uma ideia, para você ter um curso superior, existem algumas exigências. Uma delas, que os professores têm que ser, no mínimo, especialistas, terem feito uma pós-graduação, melhor ainda se forem mestres e melhor se forem doutores. Gente, quantos chefes bons não poderiam dar aula e não podem, porque eles não têm uma formação? Esses seriam os professores ideais. E a gente, muitas vezes, tem acadêmicos dando aulas por causa das exigências do MEC. A gente tenta, estamos lá com comissões no MEC, temos pessoas tentando, uma associação que a gente faz parte, mudar as regras, mas então, muitas vezes eu quero que vocês entendam que a fragilidade, algumas vezes, não é só da gente, é do país que a gente está, das regulações que a gente tem, enfim, Mas voltando um pouquinho assim para o curso. Então, o Rodrigo foi procurar a gente, porque o Rodrigo é um ex-aluno, com essa ideia com a Adriana, com a ideia de começar um curso superior. Eu, na aula, falei, meu Deus, como é que a gente faz? Porque até hoje muitas pessoas começam o curso e não entendem também a exigência de um curso superior. Porque para o curso superior você não pode ter falta, você tem que acabar todas as disciplinas. A gente tem um monte de alunos que são ex-alunos que, quando eu vou ver, ainda não se formaram, porque acabou faltaram 1 ou 2 ou 3 disciplinas e não se formaram. Então, o curso superior é exigente. Então, veio a ideia, que eu acho que nós vamos passar um questionário para vocês, não é isso? Tá. De um curso superior. Eu mesmo falei, ai, meu pai, como é que a gente vai fazer um curso superior? Hoje, se vocês querem saber, a gente já tem um curso de serviço na Embi Morumbi. É o curso de hospitalidade. A gente tem esse curso, que é o curso de hotelaria, que chama hospitalidade, e a gente é ligado a uma das maiores escolas de hotelaria do mundo, que é a Glion e a Le Roche, que são 2 escolas do nosso grupo, que a gente tem um curso que ninguém sabe, mas é um curso de dupla titulação, é um curso de hotelaria, de hospitalidade. E a gente sabe o que está acontecendo? A gente não tem aluno. A gente não tem aluno. Eu abri um curso maravilhoso no Rio, porque a gente está em 8 estados, e eu tive que fechar o curso. Não tem aluno. As pessoas não entendem o que é um curso de serviço. Hospitalidade, o nosso curso é serviço, que é com Glion, que é da Suíça. A gente tem um currículo harmonizado, totalmente harmonizado, não é só assim, com Glion, e não tem aluno. As pessoas não querem fazer. Os meus chefes de Glion, os meus vice-presidentes que vêm para o Brasil, falam, Rosa, eu não entendo esse fenômeno que é no Brasil, que as pessoas preferem estudar gastronomia e não serviço, e não hospitalidade. Porque ele fala assim, até mais a carreira de hospitalidade é mais charmosa, eles usam essa palavra, porque às vezes o chefe é ficar atrás do fogão, atrás da cozinheiro, né? A gente não forma chefe, a gente forma cozinheiro. Atrás do fogão, e uma pessoa que resolve fazer a carreira de serviço pode ser um gerente de um hotel aqui, depois vai para a Tailândia, depois vai uma carreira internacional, o cara está todo bonitão lá de terno. Então, assim, eu estou aqui querendo abrir, na verdade eu vim falar um pouquinho, mas eu quero abrir essa questão com vocês, porque assim, eu não sei, a gente investir num curso de serviço, que eu estou a fim de investir, fiz a cabeça dos meus diretores, dos meus superiores, mas eu não sei se a gente vai ter público. Eu não sei se, de novo, vai ser um curso que a gente vai abrir. Eu falei com a Adriana, eu debati com o Rodrigo, com o Ricardo, sei lá, com quem estava em algumas reuniões. Será que não é para a gente fazer um curso técnico, que já tem milhares? Não, eles acham que a gente tem que fazer um curso superior que vai trazer o que vocês estão falando. A pessoa, né, ter um orgulho, eu me formei, eu tenho um curso superior, mas eu ainda estou com medo. Mas vamos lá, eu estou comprando essa briga aqui, essa briga não, esse desafio,
Mas é assim, é uma coisa que vai precisar de todo mundo, de opinião de todo mundo, a gente fazer um currículo juntos e saber se a gente vai ter aluno, porque alguém já falou, a IMB quer ganhar com isso. Não quer, a gente foi chamado, não foi a gente que pensou nisso, chamaram a gente para isso, bacana, a gente vê que a gente tem o reconhecimento da gente para ser chamado, mas eu não sei, é um investimento abrir um curso, precisa várias etapas, com o MEC, com tudo isso, com todas as agências, mas vamos ter alunos para 2 anos de curso? Então, é isso que eu quero falar. A gente está aqui querendo fazer o melhor curso. A Adriana e a Ju estão ajudando muito a gente, estão fazendo pesquisas e tal, mas e aí? Preciso de comprometimento de todos que a gente vai conseguir carregar esse curso. Quer dizer, não é que eu preciso, mas gostaria, né? É isso, gente. Obrigada. Mais uma pessoa para falar com a gente, um responsável direto por isso está acontecendo hoje, o Ramon. A Dora também. Não? Tá bom, só um minutinho. Eles trabalham aqui no Tuju. Pode. Só uma coisinha para complementar o que a Rosa disse. Por isso que a gente deixou esse questionário para vocês. Quem não pegou, eu tenho aqui, depois. É justamente para a gente ver o público em potencial que a gente tem, e porque nós pensamos que, para que a profissão seja legitimada, é importante que exista uma carreira e que as pessoas entendam que essa carreira é possível. E a formação é um passo importante para essa carreira. Por isso que a gente deixou para vocês, para ver as possibilidades. A gente vai passar para as perguntas, que a Dora está ocupada, mas a Dora e o Ramon trabalham aqui e receberam a gente super bem, ajudaram a montar tudo e, enfim, são comparsas, né, nessa causa. Acho que essa história que a Rosa falou, acho que essa busca toda, a gente ainda tem que brigar com uma cultura que é resquício, acho que da escravidão ainda. Enquanto o serviço ainda, a gente não falou disso exatamente, mas assim, o serviço é muito visto como serviçal. A gente passa situações no salão que a pessoa acha que você está ali para, tipo, de pedir papel higiênico para o seu nariz, até, sei lá, tipo, bom, 1 milhão de coisas. Então, acho que é essa a primeira cultura que a gente tem que brigar, porque acho que até nossos pais, que a Juliana, a gente falou disso, assim, quando eu fiz gastronomia e meu primeiro trabalho foi garçonete. Imagina, tipo, meu pai tinha vergonha. Tipo, como assim? Sua filha vai lá, Senac, não sei o quê, volta, garçonete. Tipo, como assim, né? Então, acho que essa cultura ainda é um grande empecilho para isso ser visto. Acho que tudo bem, o profissionalismo vai ajudar, mas é uma briga com quem está sentado ali muito grande também. Mas, quando os primeiros anos do curso, só para vocês saberem, de gastronomia, os pais não deixavam os meninos fazerem. Falavam, não vou pôr meu filho. Deixar fazer gastronomia, que é isso, vai ser chefe. E tanto é que os primeiros alunos tinham todos 30, 40 anos, eram pessoas que estavam mudando de carreira, que queriam saber cozinhar melhor os primeiros anos. Também, por isso que a gente estava conversando, né? Foi difícil fazer, né, a cabeça das pessoas. E é uma questão da gente começar, né? A celebridade do chefe ajuda. Muito. Mas não tem celebridade no serviço. Então ninguém quer ser o vegetal. Todo mundo sonha em ser chefe, mas ninguém sonha em ser médico, porque não tem o modelo. Que é o que a gente tem que começar, né? Porque lá fora tem, né? Quero falar também. Tô aguentando mais esse negócio. Tem pergunta, né? Vocês querem fazer as perguntas? Não, só ia complementar que eu acho que assim, para brigar, Rosa, a gente tem a Carol aqui para brigar pelo curso, não sei o quê, é a Carol. Já temos uma pessoa. Mas eu acho que, assim, olhando para uma sala como essa e olhando para o novo profissional de atendimento, eu acho que nós temos a força e a inteligência suficiente para começar a fazer essa transformação agora de uma maneira muito forte. Porque essa transformação tem que começar com a gente mesmo, donos e profissionais de atendimento. Porque o chefe passou a ser respeitado quando ele passou a ter uma atitude diferente em relação à carreira de ser chefe. Então, quando todo mundo que trabalha no salão, ou grande parte das pessoas que trabalham em restaurantes renomados, mostrarem, escancararem para os clientes, para a imprensa, para tudo, que fazer aquele trabalho não é simples. Existe por trás disso, existe cultura, existe talento, existe formação, existe técnica, existe tudo isso, a sociedade vai entender. As pessoas valorizam profissões que aparentemente são difíceis de fazer. A tendência nossa é valorizar coisas que a gente não sabe fazer. E o trabalho de salão, como todo mundo disse aqui, eu, a esposa do BN, ela, todo mundo acha que é fácil. Por isso que ele
ele é pouco valorizado. Porque a gente tende a valorizar coisas que você olha e fala, nossa, né? A gente vê o Jamie Oliver picando alho e fala, nossa, eu não consigo picar alho desse jeito, então deve ser muito complicado ser chefe de cozinha. Foi assim que a gente começou a respeitar, independente dos processos, o que são corretos ou não. Mas eu acho que os chefes de cozinha conseguiram mostrar, escancarar o seu talento para passar a ser respeitados. A partir daí, a gente começou a ouvir o Jun Sakamoto falando sobre sushi, sobre o conhecimento que ele tem sobre peixe, sobre faca, sobre corte. Falou, opa, por trás disso tem uma profissão, tem um talento. Aí eu passo a respeitar. Então, nós aqui é que vamos fazer... A Rosa vai nos ajudar com o nosso curso. Os jornalistas que não vieram vão nos ajudar naturalmente com os prêmios de atendimento. Mas quem vai fazer essa mudança são os profissionais de atendimento, deixando de ser as pessoas que levavam comida e bebida à mesa e se transformando nas pessoas que guiam a experiência do cliente final. É assim que nós vamos mudar essa história aqui. Né? Falei tudo que eu queria. Agora a gente tem algumas perguntas e uma consideração. Vou ler a consideração, depois eu faço as perguntas e aí quem se sentir confortável dá pitaco. Uma pessoa que diz, eu queria lançar apenas mais um aspecto a tudo que foi dito. Muito bem por todos. Ponto de exclamação. Obrigada, nós agradecemos. Sobre o tema. Hoje em dia, em tempos de economia frágil e de dinheiro mais curto, quem paga por algo exige mais. Por isso, para mim, o serviço é o principal responsável por vender e fazer valer a pena a escolha das pessoas por determinado restaurante, mesmo os que tenham um ticket maior. Ou seja, o serviço é o caminho principal para o retorno financeiro. Também é um pouco do que a gente fala aqui, né? Se você é super bem atendido, você se dispõe a gastar um pouco mais, porque isso faz parte da satisfação. Agora, para a primeira pergunta. E aí, sintam-se à vontade. Com a profissionalização e melhor qualificação do pessoal do salão, não morreria em maiores custos para o restaurante. Melhor salário, restaurante. Bom, o que eu entendo é que a pessoa quer saber como é que o restaurante vai lidar com o fato de... Porque você investir mais em alguém significa que você vai gastar mais dinheiro com aquela pessoa. E como é que o restaurante vai se adequar a essa nova realidade de treinamento? Você vai falar também, Vini. Primeiro que eu acho que nessa pergunta tem uma questão que não é uma verdade absoluta sobre a qualificação das pessoas. No fundo, a gente repete muito isso lá dentro da nossa empresa. Um garçom bom e um garçom ruim custam basicamente a mesma coisa para um restaurante. Um cumim bom e um cumim ruim custam a mesma coisa para o restaurante, grosso modo. E tem, adicionalmente, o ponto que o Vini colocou. Um garçom bom, um garçom ruim ou um cumim ruim provavelmente vão gerar um turnover, vão gerar uma demissão e vão gerar outros problemas que geram custos invisíveis que normalmente o empreendedor não faz conta. Mas, no dia a dia, o salário de um garçom bom e de um garçom ruim, eles são basicamente idênticos, né? A diferença é que o garçom bom deu mais trabalho para ser identificado, recrutado e selecionado, e ele vai exigir da empresa que ela seja melhor com ele, porque, como disse o Vini, se ela não for bacana, ele sai e ele vai jogar num time mais forte que vai cuidar dele, né? Então, e aí eu acho que uma parte dos meus colegas empreendedores do ramo tem uma visão um pouquinho deturpada sobre treinamento, sobre capacitação e sobre retenção de mão de obra, principalmente a do salão, é encarar toda essa parte de principalmente treinamento, mas de benefícios de tudo, encarar isso como custos e dizer, o meu turnover vai ser grande, eu estou treinando uma pessoa que vai embora. Os donos de restaurante têm uma doideira que todo mundo vai embora a todo tempo, né? E por isso, por esse risco das pessoas irem embora, ele cria um paradigma dizendo, não vale a pena eu investir em pessoas, principalmente do salão, porque elas vão embora. Então eu não invisto, elas ficam chateadas, trabalham mal, vão embora de fato, e aí sim se configura um ciclo perdedor nessa questão, né?
Se os donos de restaurante ou os gerentes de brigada se concentrarem em fazer um trabalho, priorizar a parte humana do restaurante, não priorizar um monte de outras coisas que têm que ser feitas, mas às vezes não são prioritárias em relação ao fator humano, gastar tempo com recrutamento e seleção, gastar tempo com aclimatação de um novo profissional dentro da sua casa, gastar tempo com treinamento e capacitação, gastar tempo com resolver problemas de um rapaz jovem como mim que está começando a trabalhar e ainda não entendeu direito a sua profissão. Se dedicar tempo a isso, eu acho que esse investimento mais do que se paga, mais do que tem retorno. É um pouco esse trabalho que a gente tenta fazer. Então, eu acho que existe uma falsa visão de que de uma maneira geral, as brigadas são formadas por pessoas muito semelhantes e o bom e ruim, ou o médio, que eu concordo com o Vini, é perigosíssimo, porque ele fica lá e não adianta nada, né? O médio. Tirando profissionais como a Carol, que é caríssima, que trabalha com a gente agora, e a gente sabe que são poucos profissionais que existem nas brigadas, que são profissionais de qualificação altíssima, mas aí é uma outra questão também. Profissionais com a qualificação, como a Carol tem, vários sommeliers da cidade, vários gerentes, eles têm uma capacidade maior do que gerenciar uma brigada, um restaurante. Eles podem ser diluídos por alguns projetos, eles podem... existem maneiras criativas de atrair profissionais mais caros e que eles podem também caber dentro de uma estrutura de um restaurante. Essa é a minha visão. Quando eu entrei na consultoria do ICI, só para dar um dado, a gente aumentou em um mês 25% a venda de cerveja, só com 4... Viu? E fala que eu sou cara, mas aumentei 25% a venda do seu restaurante. Então, só complementando o que o Ricardo falou, eu discordo um pouquinho dessa questão de que se paga o mesmo preço pelo garçom bom e um garçom ruim. Sim, em teoria... A gente, se falar só em questão de folha, é verdade. Custa a mesma coisa. Um garçom bom, forte, um garçom ruim, medíocre. Agora, se a gente avaliar a questão de custo também num aspecto um pouco maior, você está perdendo horrores com a imagem do seu negócio, colocando uma equipe ruim, né? Vai passar... Então, assim, o gasto é muito maior, não necessariamente financeiro, consequentemente também, mas vai ser um custo maior para a sua imagem. Não acredito que um curso especializado vai trazer profissionais mais caros. Talvez traga um entendimento maior da situação. Porque hoje em dia, o tipo de serviço que a gente tem, ele valoriza o quê? A simpatia, aquela coisa do serviçal. A gente ainda não tem um serviço eficiente de fato. Garçom bom é o garçom simpaticão, que consegue fazer amizade com todo mundo. Não necessariamente o mais eficiente, né? Eu já trabalhei em casas que o cara estava lá para ser o palhaço da equipe, mas ele não era eficiente, ele era o bom do marketing do negócio. Então, assim, se valoriza muito esse tipo de profissional ainda. Esse tipo de profissional, ele é por que ele existe nas casas? Porque o cliente ainda quer esse tipo de tratamento serviçal. O cara que, hoje não, mas na época que eu comecei, o cara falava assim, acabou meu cigarro, você pode? Claro, vou lá comprar na esquina, doutor. O cara saía comprar o cigarro do cara. Então, assim, que não tem nada a ver, era simplesmente para, aquele cara virava um amigão E aí, se o cara não comprasse o cigarro porque o gerente não deixou, acabou a amizade do cara. Não, o serviço aqui está muito ruim, mas o cara, né? Enfim. Então, as pessoas, tanto o cliente, tanto a equipe, ainda confundem muito essa questão do serviço, né? O que a gente espera hoje em dia de um serviço? A gente espera eficiência, mas para ele ser eficiente, ele precisa de algumas regras. A pessoa precisa entender o que é isso, porque senão ela vai continuar achando que é simplesmente ser o palhação, ser o amigo do cliente. Isso geralmente não traz lucro, pelo contrário, né? Abre o espaço para chorinhos, para cortesias. O cara eficiente, não, ele vai vender de fato, ele vai tornar... essa questão de venda também é muito complicada, né? Porque hoje em dia a gente não fala mais que o cara tem que vender, ele tem que ajudar o cliente a comprar, né? Porque todo mundo odeia gastar com alguma coisa, odeia que se vendam alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, a pessoa adora comprar. Então, assim, a gente tem que parar de ensinar os caras a vender para ensinar os caras a ajudar o cara a comprar melhor, né?
Acho que é muito pertinente, é muito válida essa questão do curso. Provavelmente não vai ser um hit, assim, as pessoas vão se estapear. Mas é um começo. Eu acho que, como todo começo, ele precisa de um tempo de maturação para as pessoas entenderem isso. Esse processo de serviço não está claro ainda para todo mundo, principalmente para dono de restaurante, quem trabalha. A pessoa exatamente não sabe. Existe, sim, muito ainda dessa questão. Mas tem meu primo lá, ele está vindo e não sei de onde, ele não sabe muito bem, mas a gente ensina. Legal. Às vezes você dá sorte, às vezes não. Então, assim, precisa de metodologia. E eu acho que curso, graduação, cria esses parâmetros, metodologias que faltam, né, para o meio. É isso. Mais uma pergunta. O que vocês acham que o mercado de A&B pode fazer para valorizar a estima do profissional de salão? Aí tem dois bons exemplos. Nos cursos de sommelier, por exemplo, os alunos querem desvendar a bebida somente. Não querem praticar o serviço em si. Diplominha. Nas novelas, por exemplo, quando o autor quer castigar o vilão, geralmente ele se dá mal trabalhando de garçom ao final da novela para pagar os pecados. Como reverter isso? Vou sempre começar agora, para ninguém pegar minhas ideias. Eu repito aquilo que eu falei aquela hora. Eu acho que a gente admira profissões que a gente entende que são complexas de serem executadas. A gente admira profissões de pessoas que batalharam para chegar no padrão e no nível de desempenho que estão fazendo. E a gente admira profissões que são relevantes para o nosso dia a dia, né? Acho que, grosseiramente falando, acho que se a gente olhar desde cirurgiões até artistas, eu acho que a gente admira muito essas coisas, né? O que é aparentemente difícil de fazer, o que o cara ralou para atingir e o que é relevante para o nosso dia a dia. Eu acho que os profissionais desse ramo, eles vão se sentir orgulhosos, vão se sentir motivados a vir trabalhar no salão quando a profissão receber os reconhecimentos internos de um estabelecimento. Ela começa, eu acho que esse reconhecimento começa dentro dos bares e restaurantes, os proprietários, os clientes, o resto da equipe, a equipe de cozinha, os chefes de cozinha reconhecerem que os profissionais de sala são tão profissionais com P maiúsculo quanto todos os outros. Eu acho que depois esse reconhecimento passa para o resto da sociedade com clientes, passa pela universidade. Eu acho que a presença da Rosa aqui, tirando as brincadeiras que a gente fez, é absolutamente essencial. Eu acho que a contribuição da AMB, dos outros cursos de gastronomia, para dignificar a profissão de cozinheiro, foi uma contribuição fundamental, né? E eu acho que, apesar da revolta da Carol, eu acho que os meios de comunicação também têm um papel muito importante, porque, no fundo, todos nós somos influenciados pela fama, eu não acho que é o primeiro passo nem a coisa mais importante, mas é inevitável dizer que a gente tem admiração por profissões que são reconhecidas publicamente, né? Então, eu acho que a busca tem um pouco de vaidade nisso, tem uma série de questões, mas são questões humanas. Eu acho que a busca e a pressão por um grupo de pessoas como o nosso, de estar a todo momento sugerindo para que as publicações relacionadas à gastronomia lembrem-se dos profissionais de salão, façam pautas falando sobre os profissionais, abram espaço para o serviço de bebidas, para o serviço de salão, tenham prêmios para os melhores maîtres, melhores garçons e tudo mais, e não sejam só prêmios folclóricos, como o Vini falou, de quem é um garçom mais engraçado, o garçom mais folclórico, que realmente acho que isso é uma coisa do passado, mas quem são os grandes caras que coordenam equipes fantásticas, maravilhosas, grandes? Eu acho que se a gente conseguir passar por todo esse processo de reconhecimento, acho que definitivamente isso vira uma profissão e uma carreira. Só um pontinho adicional sobre curso e sobre a carreira nessa profissão. Às vezes a gente olha para o trabalho de salão e para a carreira de salão muito olhando para o hoje, o trabalho de salão como ele é feito hoje.
Mas, na minha visão, os profissionais de salão, eficientes, técnicos, com boa formação, eles vão ser os melhores gestores, gerentes de bares, restaurantes, hotéis. Eles vão ser os melhores donos de restaurantes do futuro. Então, quem estuda e quem se prepara, quem trabalha no salão, e aí me desculpe os chefes presentes, eu acho que as pessoas de salão tendem a ser melhores gestores gerais de loja até do que os chefes, que têm um conhecimento, uma paixão um pouquinho mais dedicada e mais focada. E as pessoas que trabalham no salão, até pela proximidade do cliente, da experiência global, tendem a ser os profissionais do futuro, que vão ser os melhores donos de restaurante, gestores de restaurante ou de hotelaria, na minha visão. Então, eu acho que é uma visão um pouquinho mais ampla do que olhar só o salão também. Apoiado. Acho que só essa questão de curso que eu já falei, acho legal ter um curso que leve isso a sério, porque eu acho que esse interesse comercial que eu falo que atrapalha muito. Falar do curso de sommelier, a pessoa está interessada na bebida. Claro que também não existe hoje um curso de cerveja. A pessoa não quer fazer um curso de vinho, um curso de cerveja, um curso de café. Ela quer fazer um curso de barista, um curso de sommelier, um curso... Né? Então, assim, ela compra o título e os interesses de quem organiza são esses. Assim, eu já dei aula em curso que falaram, cara, você não pode falar isso em sala de aula. O dono do curso falou, não pode falar em sala de aula, que para ser sommelier não precisa de diploma. Porque senão a pessoa não precisaria estar aqui, ela estaria estudando pelo Google. O dono do curso falou isso. Eu falei, então acho que a seriedade tem que ser vista por todos os lados. Aí a pessoa que faz o curso, ela não acha que ela está só lá pela... Porque, na verdade, eu sou professora, né, como me apresentaram, eu sou de uma universidade, e o que eu queria comentar é o seguinte, a gente está pensando, lógico, nesse profissional que vai para o mercado e que vai ser inserido. E eu acho fundamental, eu concordo com vocês, essa perspectiva da pessoa saber que ela tem uma carreira, que ela tem uma possibilidade de crescimento, porque a gente está pensando também na necessidade de atrair bons e interessados jovens de 18, 19, 20 anos para fazer a carreira, né? Não necessariamente uma pessoa que está lá in between jobs, né? Mas o que eu ia comentar, e daí eu vou ser bem sucinta, é a gente pensar também que não só a criação deste curso ou de outras iniciativas também gera um tipo de massa crítica que é super importante. Como eu estava falando com vocês no início da minha fala, a gente tem um problema muito grande de estudo de comportamento de consumidor aqui no Brasil, né? Então, a pessoa esse tipo de movimentação ele gera não só o benefício direto de você ter uma pessoa mais qualificada nessa área de atuação, mas também pessoas com uma maior massa crítica para pensar até mesmo em termos de gestão e organização do setor. Então, eu acho que os efeitos benéficos eles extrapolam realmente essa perspectiva do formado em si. Tem uma última pergunta que eu acho que se direciona um pouco mais para a Carol, que fica no operacional, ou para quem se sentir confortável em responder, que pergunta, porque a gente sabe que dentro de um restaurante, os mais tradicionais, principalmente, tem uma hierarquia, né? O cominho, o garçom, chefe de fila, chefe de sala, gerente e assim por diante. E tem uma pessoa que quer saber até que ponto o gerente pode interferir no atendimento, porque não sei o que motivou a pergunta, mas vamos lá, deve ter sofrido na mão de algum gerente cruel. Sofreu na mão da Carol. Gente, eu não sou assim. Eu não sei, eu não entendi direito. Acho que alguém que fez a pergunta fui eu. Então como na verdade, assim, eu sou gerente, então, assim, existe a minha equipe e teve uma certa discussão. Se a tua atitude atrapalhou, ajudou. Se eu fui invasivo, se eu fui, assim, displicente, não foda. Tem esses dois pontos. Aonde que fica esse meio? Eu tenho uma coisa para falar. Eu acho que, primeiro, toda essa estrutura mais tradicional, desde a hierarquia até as técnicas todas de serviço, hoje elas são muito questionáveis, né? Por isso, tanto que a gente fica torcendo para que se crie um novo curso que pense atendimento para os dias de hoje. O atendimento e essa estrutura toda de salão que a gente vê em livros e que herdou de outros lugares, ou que ela é própria só da alta gastronomia e não serve, por exemplo, uma empresa como a nossa que trabalha mais com experiências casuais, eu acho que a gente, no nosso caso, a gente esquece um pouquinho essas coisas
mais antigas, e a gente cria uma organização de salão que a gente acha que funciona para as nossas experiências. E essa organização de salão, ela é extremamente democrática em termos de participação e atitude, mas a coisa mais importante que eu acho que a gente tenta fazer lá, talvez uma dica, é ter os combinados muito claros entre todas as pessoas. Então, se a equipe se sente à vontade que o gerente ou o dono palpite na hora da operação, no nosso caso, por exemplo, o dono não pode palpitar na hora da operação. Direto com o cliente. Direto com o cliente, calma. Com vocês eu posso reclamar. Né? Tiro a carteirinha e... Mas a gente não atua diretamente com o cliente. E a gente também não muda nada na operação enquanto ela está acontecendo. Os gerentes podem fazer isso. Os gerentes das nossas casas podem atuar diretamente com o cliente, resolvendo problemas, checando a qualidade, agregando algum valor ao serviço. Mas são coisas combinadas anteriormente com a brigada. Né? Existe uma divisão de tarefa, existe uma divisão de responsabilidade, mas a gente combina as coisas antes. Então, eles sabem que o gerente está ali para atuar, ele não tá olhando. Isso é claro para todo mundo, então ninguém reclama de um gerente que atue. Mas, obviamente, existem as regras também, os combinados entre eles, como acontece essa atuação. Né? Então, eu acho que, já que não tem muita regra antiga que sirva para a gente organizar as brigadas de hoje, nós temos que criar as nossas regras e deixar muito claro entre a gente. Né? Essa experiência que eu tenho. Não sei se alguém... Eu acho que assim, sou totalmente a favor da hierarquia. Eu acho que ela precisa existir dentro da estrutura, porque senão vira um oba-oba. Se o garçom ele tem que fazer as coisas de garçom, e o gerente ele tem que intervir quando ele achar que tem que intervir. Vale aí o bom senso. É óbvio que existe muito gerente despreparado. Estou dizendo que é o seu caso, mas assim, mais próximo do que o Ricardo falou, que em vez de ajudar, que em vez de resolver o problema, ele acaba atrapalhando mais do que deveria. É uma função, sim, do gerente e não do sócio proprietário, porque não existe esse cargo ali. Ele é o dono do negócio, mas ele não exerce um cargo. O cargo máximo é o gerente. Então, o gerente que se resolva com o dono se resolva com o gerente. Tá certo, não tem que se intrometer, porque acaba desestruturando essa engrenagem. Agora, o gerente, sim, ele tem por obrigação participar, intervir, obviamente de forma lógica e coerente, seguindo as regras pré-estabelecidas. Né? Obrigada, gente. Obrigada ao quem participou da mesa, os oficiais, os extras oficiais, quem fez pergunta. Para encerrar, a gente vai chamar a Dora, que naquela hora estava ocupada, mas ela vai dar uma palavrinha para a gente. Trabalha aqui, ajudou na montagem e na recepção do evento. A gente nunca está. Tímida. Queria agradecer. Eu acho que é um assunto, quem me conhece sabe que eu discuto bastante, assim como a Carol. Levanto a bandeira, tanto com o pessoal da área quanto amigos meus também. Meu pai também tinha um pouco de receio. Mas você vai ser garçonete para o resto da vida? Sim, eu vou. Hoje em dia eu sou gerente de sala, mas é o que eu gosto. Eu conheci também fora do Brasil, comecei a trabalhar em Londres, também chorei muito. Também chorei muito com clientes que fizeram o meu dia. Então, acho que a gente, além desses clientes que fazem a gente chorar, a gente também tem que pensar, quando a gente faz o bom trabalho, a gente é muito bem reconhecido. E, às vezes, não é só com dinheiro. São algumas palavras, ou a pessoa volta e te procura, ou ela te segue em algum outro restaurante, se você mudou de restaurante, ou ela te reconhece depois de anos, e você já está de outro jeito, e a pessoa te reconhece e fala, nossa, eu lembro de você. E acredito que a gente possa fazer muito mais encontros desses. O Tuju está aqui, também, aberto, é um restaurante novo. Eu e o Ramon, a gente está super empenhado em treinamento também, cada vez mais. Então, acho que isso só tem a agregar para a carreira de todo mundo. É isso aí. Obrigada, gente. É isso.